Vamos, primeiramente, antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje, eu preciso de novo dar uma rápida relembrada do que nós já falamos. Por quê? Porque nós temos que, tudo que nós formos abordar aqui, nós temos que colocar o nosso pano de fundo, compreende? A nossa base de entendimento. Porque se nós não dermos essa base de entendimento, quem sabe seja só mais uma palestra, compreende? Então você tem que pegar essa base de entendimento e aplicar aquilo que nós vamos trazer para nós aqui. Então, como nós já falamos para vocês, nós vivemos num mundo, num sistema que Satanás montou para nos roubar a paz. Gente, vamos falar, o mundo que a gente vive não é coisa de Deus, né? É horário, é dificuldade, é pressão, é brigas, mas nós estamos nesse mundo, não tem como eu me isolar disso, não tem como eu largar meu emprego, minha vida e morar no mato e ter uma vida diferenciada, compreende? Eu preciso, eu estou nesse tipo de vida, de situação, que não tem como eu me livrar disso, mas apesar disso nós eventualmente perdemos a nossa paz e sofremos dificuldades em nossa vida. Mas nesse mundo que nós vivemos, nós precisamos entender o que ocorre na nossa mente. E na nossa mente, como nós já explicamos para vocês, ela é formada pelos neurônios, as células que compõem a nossa mente, mais a energia que é a presença de Deus dentro de nós. E essa energia é representada pelo fôlego de vida. Então a nossa mente ela é composta pelo quê? Uma parte material, que é os neurônios, e uma parte espiritual, que é o fôlego de vida, a energia que me mantém vivo. O que é um pensamento? Nada mais é do que essa energia que trafega entre os nossos neurônios, isso multiplicado inúmeras vezes, nos dá o que nós conhecemos como pensamento, que geram as nossas decisões, que geram a nossa razão. Nessa forma, acontece o quê? Após o pecado do homem, o homem ter pecado, Satanás teve acesso à mente humana através das nossas escolhas chamadas de 5 sentidos. E quando nós aceitamos as suas insinuações, as suas tentações, ou a memória, a lembrança que ele traz à nossa vida, nós abrimos porta de entrada e os problemas começam a surgir dentro de nós. E isso gera em nós uma coisa chamada guerra mental. Porque Deus me deixou com a livre escolha, com o direito de escolher, com o direito de eu achar o que é melhor para mim. Mas agora eu gostaria de abordar com vocês o assunto sobre a questão do medo. O que é o medo? O que é o medo? Como que nós podemos definir essa questão de medo? Se você pegar o dicionário Aurélio e for lá ver, diz que medo é um estado de inquietação. É assim que é definido tecnicamente a palavra medo. Mas o medo, ele tem muito mais do que uma simples inquietação. Se você for ver do ponto de vista fisiológico no seu corpo, quando você tem medo, você tem inúmeras mudanças hormonais. Lembra que nós falamos dos neurotransmissores? Que são responsáveis pela passagem da energia elétrica de um neurônio para outro? Quando o nosso corpo ele vive num equilíbrio entre esses neurotransmissores. E quando nós entramos num estado de medo, esses neurotransmissores começam a ficar desequilibrados. Vamos dar um exemplo de um medo ocasional. Um medo ocasional, vamos dizer que você esteja andando na rua e você vê que o cachorro do vizinho escapou e está latindo atrás de você. Você olha aquele animal bravo latindo. O que você vai fazer? Primeiramente, ficar com medo. E esse medo vai gerar o quê? Um derrame de adrenalina dentro de você, te dando uma força extraordinária para você correr. Não é isso que está acontecendo? Quer dizer, que, no caso, que vai acontecer? Então veja que o teu corpo reagiu de uma forma, uma mudança hormonal aconteceu,
E isso fez com que o teu corpo tomasse atitudes diferentes. Isso é positivo para aquele momento? É, com certeza. Você precisava correr do cachorro. Mas isso é negativo ao equilíbrio hormonal? É lógico que sim. Então vejam que o medo não é algo que faz bem à saúde do homem. Agora eu pergunto para vocês, de onde vem o medo? Se nós pegarmos e formos ver na Bíblia, a primeira vez que nós vemos a palavra medo descrito, está em Gênesis 3:9. E que o homem pecou, e após o pecado ele teve medo. Agora vem a seguinte pergunta: todo medo é causado pelo diabo? Todo medo foi Satanás que traz para nós? Nós não podemos colocá-lo dessa forma, porque o medo, ele é uma reação que o ser humano tem pelo efeito do pecado. Nós nascemos pecadores, então nós sofremos com o medo. Todos nós temos nossos medos, todos nós temos. Vamos dar um exemplo para vocês de como que você trabalha perante o seu medo. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Quem tem medo de barata? Hã? Quem tem medo de barata? Então, tem gente que morre de medo de barata, gente. Socorro, é barata, entende? É o animal terrível e espantoso do Apocalipse lá, certo? Barata. Morre de medo da barata. Gente, quando nós estamos perante aquilo que me afronta e que me gera um medo, compreendeu? Eu tenho 3 reações que eu vou tomar. Primeira reação, eu vou ignorar. E a partir do ponto que eu ignoro, eu não tenho medo. Você até sentiu medir, mas ele é controlável, isso não me afeta. Eu olho para a barata, ela olha para mim, e nós convivemos, não tem problema não, certo? Não ligo para ela. Continuamos a vida normal. A segunda reação é enfrentar. Eu instintivamente pego o chinelo e mato a barata. E tem gente que é um instinto mesmo, olha para aquilo, sem ele pensar, a barata já está morta. Tá vendo? Você recebeu um estímulo visual, que fez com que você tomasse uma reação muito rápida, uma reação de defesa, para se livrar daquilo que estava te afrontando. E o terceiro medo e a terceira forma é o quê? Fugir. Gente, tem pessoas que sobem em cima da mesa, que gritam. E vamos dizer, em sã consciência, você nunca ia fazer isso por causa de um animal tão pequenininho. Mas aquilo que nós chamamos de medo, ele te afeta de uma forma que faz com que você tome reações que racionalmente você não tomaria. Agora, dentro dos nossos medos, eu quero trabalhar com vocês o seguinte. Existe um medo muito perigoso, que é o chamado medo das consequências. E esse medo não é um medo bem-vindo dentro da nossa vida. Por quê? Muitas pessoas sofrem uma existência porque não sabem trabalhar com as consequências dos seus erros. Alguns podem falar, mas é só não errar. Muito fácil, né? Infelizmente, enquanto vivemos nessa terra, nós não somos perfeitos e vamos cometer erros. Agora, como trabalhar com o nosso erro e não ter medo das consequências? Alguns se martirizam a vida toda, porque deveriam ter feito algo e não fizeram. Ou fizeram e se arrependeram por ter feito. Seja porque você fez, ou seja porque você não fez, o medo está dentro de você. E você tem medo das consequências disso daqui. Primeiramente, vamos dar um exemplo da mentira. Que você, por algum motivo, precisou mentir. E após a mentira, percebam que gera-se um medo enorme da descoberta. Mas e se os outros descobrirem que foi mentira? O que eu faço? Como que eu vou reagir perante disso? Aí, para você poder encobrir aquele erro, você faz outro erro que é outra mentira. E aí isso vira uma bola de neve tão grande, que você, em vez de enfrentar o seu problema, você foge dele, arrumando outros problemas maiores. E nessa situação, as pessoas sofrem muito com relação a isso. Porque tem dificuldade a encarar os seus medos devido a querer fugir da consequência. Mas por que as pessoas têm dificuldade em encarar o seu medo?
Porque tem uma voz, a voz do inimigo, que vem até você, trazendo as lembranças do teu insucesso no passado. E quando você aceita aquele insucesso do passado, ele diz para você, viu? Você não vai conseguir. Viu? Você não tem jeito. Olha, você é um derrotado. Olha, para você não tem saída. Percebe-se? Gente, não adianta você tentar, você não vai conseguir. E aquela voz martiriza dentro de você e você aceita aquela voz como algo verdadeiro. E você começa então a passar a não ter coragem de enfrentar aquilo que te amedronta. Agora eu quero separar de vocês o que nós conhecemos tecnicamente como esse medo e o que nos diz a Bíblia em Provérbios 9, versículo 10. Vejam que ali fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos diferenciar o que é esse temor. O que é esse princípio da sabedoria? Vejam que muitas pessoas, elas têm os seus medos. Vamos dar um exemplo que você trabalha numa empresa e você é um chefe de vendas. Foi contratado como chefe de vendas. Aí chega o proprietário da empresa e fala, eu quero que você me faça um planejamento de vendas e apresente uma palestra para vendedores e diretoria. E você fala, mas eu não sou bom em dar palestras. Não é o meu forte, eu não gosto de palestrar. E daí? Como você vai enfrentar esse medo de algo que para você é novo? Como você vai enfrentar esse desafio que chegou até você? Vejam que existem dois caminhos. Um é você não fazer a palestra, que vai fazer com que você perca o teu emprego, que vai fazer com que você crie um problema maior ainda, perceberam? Você não teve coragem de enfrentar o seu problema. E existe a outra alternativa que é você fazer. Pode ser que você não se dê bem, você não é um grande palestrante, mas pode ser que tudo dê certo e você atinja o seu objetivo. Mas vejam que fugir dos problemas não é a razão aí. Agora, com relação a Deus, quando eu falo temor do Senhor, é uma situação diferenciada que quero trazer para vocês aqui. O temor se refere a limites. Percebem? O que é um limite? O que é um limite? Vamos dar um exemplo bem simples, mas que ilustra bem. Você no seu quarto da sua casa, você tem uma tomada elétrica. Você tem medo da energia elétrica? Não. Agora, você vai pôr o dedo dentro da tomada? É lógico que não. Mas por que você não põe? Porque faz mal, porque dá choque. Agora, isso te traz medo? Não. Compreende? Isso chama-se o quê? Temor. Isso é um limite estabelecido. A tomada está lá, eu estou no meu quarto, tudo bem. Agora, se você pegar uma criança de 3 anos que tomou um choque, ela vai olhar para aquela tomada e começar a chorar. Porque ela vai lembrar de algo que te trouxe uma lembrança recente de algo que prejudicou. Vejam que Deus, quando Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Ele está dizendo que Deus precisa ser respeitado. E esse respeitado quer dizer, existe um limite que nós devemos saber até onde nós devemos ir. E isso é extremamente saudável para nós. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte nesse ponto. Você tem medo ou você tem temor de Deus? Como que você enxerga Deus para você? Para um pouquinho e pensa na tua vida. Será que você enxerga Deus como um velhinho de barba branca, de cabelo branco, que está lá no céu, cheio de anjo em volta dele, fazendo ventinho para ele? E que você está aqui na terra, no calor de um inferno terrível, numa situação complicadíssima, e você está clamando para Deus, pedindo misericórdia, e de tanto você incomodar Deus, de vez em quando Ele olha e fala, pobre coitado daquele ser, vou dar um pouquinho de consolo para ele. Será que é essa a visão que você tem de Deus? Ou você enxerga Ele como um ser amoroso, um ser grandioso, que devido à sua santidade, Ele precisa ser respeitado? Que o nome dele eu não devo colocar em vão, mas eu amo e respeito esse ser.
enxergo esse Deus? Isso é fundamental na minha vida, percebem? Porque Ele é amor e Ele é a fonte da paz. Se eu não consigo enxergar esse Deus de uma forma de um Deus de amor, é sinal que Satanás conseguiu, ao longo do tempo, colocar na minha mente uma outra visão de Deus, e não a correta. Agora eu quero falar para vocês sobre a questão do temor, usando a ilustração desse cachorro aqui. Vamos supor que você saia de casa e seu vizinho comprou esse cachorro aqui, um lindo pastor alemão. E você gosta de cachorro, você tem uma paixão por cachorro. E você, cada dia que sai da sua casa, olha aquele lindo cachorro, mas ele late bravamente para você. Mas você olha aquele cachorro latindo e vem uma voz dentro de você, um desejo de você ir e passar a mão naquele cachorro. Perceberam? Recebeu um impulso visual, porta aberta, dizendo: passe a mão no cachorro. Passe sua mão no cachorro. Aí vem uma outra voz para você e fala: não passa que ele vai te morder. Mas daqui a pouco você olha de novo e aquele pelo está brilhando, lindo. E você fala: mas que coisa mais linda. Daqui a pouco ele parou de latir para você e fica com aquela cara te encarando. Você fala: que vontade de passar a mão nesse cachorro, ele é lindo. Mas vem uma outra voz que fala: ele vai te morder. Perceberam a guerra mental, meus queridos, que ocorre na sua vida? Satanás traz até você algo para você fazer. E uma voz, que muitas vezes eu não sei identificar, diz para mim: não faça isso. Tenha medo disso. Eu quero trazer esse verso para você aqui, que está em Salmos 34, versículo 7, que diz o seguinte: o temor, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Essa voz, meus queridos, que você ouve dizendo: não passe a mão no cachorro, é a voz do seu anjo. Para cada um de nós, foi designado um anjo da guarda. Um anjo da guarda. E esse anjo que te acompanha durante toda a sua existência, toda a sua vida, diz que quando você estiver no céu, ele vai ser o seu melhor amigo. E quando ele vir falar com você, você vai dizer: mas eu conheço essa voz. Essa voz é amiga, essa voz conversou comigo durante minha vida toda. E essa voz faz com que você tenha temor. E diz para você: não faça isso. É aquela voz que quando você está dirigindo a 120 por hora fala: vai devagar. É aquela voz que fala quando você está passando do seu limite e fala: pare. É aquela voz que nesse exemplo fala: não passe a mão no cachorro que ele vai te morder. Mas o que acontece? Muitas pessoas se acostumam com a voz do inimigo e vão olhando e desejando o que ele oferece, a tentação. O lindo cachorro. Até que chega uma hora que a pessoa cria coragem e coloca a mão pela grade. Eu vou passar a mão no cachorro, ele não vai me morder. A hora que você leva a mão e o cachorro vem e te morde. O temor, meus queridos, ele é algo muito bem-vindo em nossa vida. Porque ele é o princípio da sabedoria. É a voz do Espírito Santo dizendo: não faça isso. Esse é o seu limite. Até aqui você deve ir. Não ultrapasse isso. Esse, meus queridos, é chamado pecado da presunção. É nós querermos ir na beira do limite do que podemos fazer. E muitas pessoas se arriscam nessa forma, querendo descobrir os seus limites, querendo enfrentar os seus medos nesse sentido aqui. E eu quero trabalhar um pouquinho para vocês essa questão aqui. Como que nós vamos descobrir os nossos limites? Será que isso faz mal ou faz bem a nossa vida? Eu quero trazer como exemplo esportes radicais. E muitas pessoas são viciadas nesse tipo de esportes. Gente, não existe nada de errado nos esportes radicais. Agora nós temos que entender o que isso causa dentro de você. Quando você está dependurado, ou subindo, ou descendo, ou querendo buscar os seus limites,
o teu corpo ocorre uma descarga enorme de outros hormônios. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, prazer. Isso ocorre um desequilíbrio nos seus neurotransmissores. Você tem o prazer imediato, compreende? E isso pode tornar-te um viciado, que todo dia, toda hora você deseja fazer isso. Percebe que todo o excesso pode ser perigoso dentro de você. O que nós queremos trazer com vocês aqui? É somente a voz do Espírito Santo. Somente essa voz que pode te dar o equilíbrio que você precisa para vencer os seus medos, mas ao mesmo tempo saber os seus limites. Próximo assunto que quero trabalhar com vocês aqui é sobre a ansiedade, que está ligada ao medo também, que está ligada ao medo. Por que ficamos ansiosos? Porque não sabemos trabalhar com o medo. Porque não sabemos trabalhar com aquilo que me perturba. Se não me perturbar, eu não fico ansioso. Perceberam? Se algo não me incomoda, por que vai gerar ansiedade? Mas a ansiedade é o quê? É o medo de eu enfrentar o problema. É o medo de eu enfrentar os medos que eu tenho para frente. Agora percebam bem, o que acontece conosco aqui? A Bíblia nos apresenta, em Mateus, que diz: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Agora, por que Jesus fala não andeis ansiosos? Ele poderia falar assim: não tenho ansiedade. Percebe? Porque ele sabe que o ser humano vai sofrer de ansiedade. Porque após o pecado do homem, o ser humano sofre as consequências dessa guerra mental que está em sua mente, que gera ansiedade. Vejam que Jesus sofreu de ansiedade, sabiam? Quando ele estava lá no jardim do Getsêmani, antes de ser crucificado, ele não estava sofrendo por algo que viria no próximo dia? Então ele estava sofrendo por uma ansiedade. Por que Jesus estava sofrendo? Porque o peso do pecado do mundo estava sobre ele. E esse pecado estava esmagando ele. Isso gerou ansiedade. E quando diz não andei ansiosos, quer dizer o quê? Meus filhos, procurem saber trabalhar a ansiedade que está dentro de você. Agora, como que isso é gerado dentro de nós? Vamos lá, novamente. Nós aceitamos aquilo que vem de fora. Aceitamos o problema. E isso gera o quê? Um certo medo dentro de nós. E esse medo, quando nós não sabemos trabalhar, ele vai gerar o quê? Uma coisa nós chamamos ansiedade. Medo de enfrentar aquele problema. Eu quero mostrar para vocês algo que ocorre em nosso cérebro. Isso aqui é um diagrama de ondas cerebrais. Essas são as 4 principais classificações de ondas cerebrais que nós temos em nosso cérebro. Se você fizer um se você fizer o encefalograma, você vai ter esse tipo de resultado aí. Como estão as suas ondas cerebrais? Então vejam que nós temos ali a onda alfa. A onda alfa é como vocês estão aqui. É a onda da paz, da tranquilidade. É a onda do bem-estar. É a onda que eu estou liberando serotonina, ou estou produzindo serotonina, o hormônio do bem-estar, da felicidade. Nós temos duas, e daí nós temos a onda beta, que é a onda da agitação. Essa onda da agitação é a onda que é a onda cerebral, em que eu estou correndo, eu estou agitado, mas é a onda que eu estou estressado, estou nervoso, estou preocupado, estou ansioso. Perceberam? Na nossa vida, infelizmente, nós vivemos muito mais em ondas beta do que alfa. Eu imagino que Adão e Eva, antes do pecado,
Eles viviam eternamente em ondas alfa. Presença do Criador na mente. A energia elétrica, que representa a presença do Espírito Santo. A energia circulava entre os neurônios e Deus se comunicava diretamente com Adão e Eva. Nessa comunicação tudo era paz e tranquilidade. Quando o homem pecou, um novo sentimento gerou de dentro dele, que foi medo. E eles passaram aqui a ondas beta. Algo que eles não conheciam. Aquelas, só por curiosidade, aquelas outras duas ondas abaixo ali são as ondas do sono. Nós temos, enquanto nós estamos dormindo. E existe mais uma onda, que eu não coloquei aí, que é a onda gama. Que é uma onda muito perigosa. Que quando a pessoa entra nesse estágio de onda, ou ela está em estado epilético, ou ela está em estado de possessão. Isso quem apresenta é a ciência, tá bom? Não sou eu. Então a ciência fala que quando está nessa onda gama, e por incrível que pareça, meus queridos, se você, não procure, tá bom? Eu vou falar para vocês, mas saibam que existem. Na internet existem exercícios para você entrar em onda gama. Tá lá. Exercícios mentais para você entrar em onda gama. Certo? Então, para ver a que ponto nós chegamos hoje. Então vejam bem que nesse tipo de situação, nós temos que entender, só um pouquinho que eu fiz aqui, ó, eu apertei errado aqui, pronto. Nós temos que entender que a guerra mental, ela está dentro de nós. Agora, essa guerra mental, ela vai acontecer e vai gerar ansiedade, perceberam? Porque a luta do bem e do mal ocorre na minha mente. Gente, não tem como eu fugir da realidade de hoje. As tentações do inimigo vão chegar a mim, vão entrar pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pelo meu paladar, vai entrar dentro de mim e eu vou ter que tomar decisões. De um lado, o inimigo me apresentando, faça isso. E do outro lado, Deus me apresentando e me mostrando, não faça isso. Isso não é bom para a tua vida, isso não é bom para você. Isso não vai te fazer bem. Aí nesse ponto nós vemos apresentado o que está escrito em Salmos 119, versículo 50. Que fala ali, o Senhor me consola na aflição. Gente, esse verso quer dizer muito, ele quer dizer muita coisa para nós ali. Onde ele apresenta o seguinte contexto: todos nós vamos passar por ansiedade. Mas Deus, Ele me consola, Ele me dá forças para mim não cair. Então a ansiedade faz parte da nossa vida. Porque é o resultado da guerra mental que está dentro de mim. Por isso que Jesus fala, não andeis ansiosos. Porque você vai passar por momentos de ansiedade. Você vai passar por essa luta. E em São João 16, 33, ele complementa dizendo o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. Tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, as dificuldades vão vir, mas Deus vai te fazer uma pessoa vencedora. Agora percebam como que nós agimos. A ansiedade, ela pode vir por coisas boas ou coisas ruins. Vamos dar um pequeno exemplo para vocês aqui, para ilustrar isso na sua vida. Vamos dizer que você ganhou uma viagem para os Estados Unidos. Vamos imaginar que você fez uma compra lá nas Casas Bahia, Pernambucanas, Mercado, e foi sorteado você e sua esposa com uma viagem para os Estados Unidos. E essa viagem é amanhã. Amanhã você está embarcando no aeroporto de Cascavel, vai desembarcar em São Paulo, e lá você pega uma conexão para Nova York. Eu pergunto para você, como será a sua noite? Será que você vai colocar a sua cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo? Ou será que você vai ficar ansioso e sofrendo por uma viagem? Eu pergunto, a viagem para os Estados Unidos é algo ruim ou algo bom? Algo bom, é um passeio, você vai se divertir, vai conhecer novos lugares, mas por que isso te gera ansiedade? Perceberam?
Por que se sofre por algo que é bom? Agora vamos dar um outro exemplo. Vamos dizer que você está saindo do trabalho, sexta-feira, 6 horas da tarde, e teu chefe chama e diz a seguinte mensagem para você: eu quero que você esteja aqui na minha sala, segunda-feira, 8 horas da manhã. E você vê que o olhar do seu chefe não é uma cara muito bonita. Como que você vai passar o fim de semana? Vai fazer um monte de pensamentos. Porque vão me mandar embora? Porque algo está errado? Porque eu vi um comentário que a empresa está em crise? Você vai fazer um monte de suposições negativas. Perceberam? E seu final de semana vai ser de pura ansiedade. E aí você olha o verso bíblico que diz: não andeis ansiosos. Não sofram por ansiedade. O que Jesus quer dizer com isso? Satanás se aproveita das situações desse mundo, quer sejam boas, quer sejam más, e traz para você ideias de que você vai sofrer. Vamos voltar à viagem. Olha, já imaginou o tamanho da vergonha que você vai passar lá nos Estados Unidos? Você não sabe falar inglês. Como que você vai se virar lá? Você não tem muito dinheiro, teus dólares são poucos, o que você vai fazer lá, gente? Você vai só sofrer. Essa viagem não é para você, cai fora. Gente, fique aqui. Essa vida de exterior não é para você. Agora vamos dar um exemplo negativo. O exemplo vem na sua mente dizendo: olha, teu chefe viu a cara dele, ele vai te mandar embora. Porque aquele comentário de que a empresa está em crise, acho que é verdade. Olha, segunda-feira esteja preparado. Mas daqui a pouco vem uma outra voz dentro de você que fala: olha a viagem, olha como vai ser boa. Você vai conhecer um novo país, você vai ter a oportunidade de fazer a sua primeira viagem internacional. Olha que maravilha. Com relação ao chefe, você pode pensar: mas espera lá, e se eu for promovido? A pessoa de tal setor, eu andei sabendo que ela está saindo, indo para uma outra empresa. E se for chamado para substituir aquela vaga? Olha, pode ser isso, eu não sei. Perceberam? A sua mente passa por uma guerra mental. E nesse sentido acontece o quê? Uma coisa chamada falta de fé. Nós não nos jogamos nos braços de Deus. Nós não se lançamos, como nós falamos hoje de manhã, como uma criança se joga nos braços do pai. Nós temos dificuldade em fazer isso, e se jogar nos braços de Deus e dizer: Senhor, os problemas estão aqui, eu estou enxergando eles, mas Senhor, eu quero confiar na sua voz, na voz do anjo que me diz: confie em mim, acredite. Mas e se eu for demitido? E se realmente aquilo acontecer de mal na minha vida? Não se preocupe. Se você confiar em Deus, Deus vai te arrumar um emprego melhor. Porque nós temos que ter a promessa de 1 Pedro 5, versículo 7. Lance sobre Jesus todas as suas dificuldades, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Perceberam? A ansiedade vai vir sobre você, mas não carregue a ansiedade. Não carregue isso na sua vida. Coloque isso aonde? Sobre Jesus. E eu quero exemplificar isso contando a história da mulher e seu filho e a lata d'água. Conta-nos a história de uma mulher que era viúva, e ela vivia numa região muito árida e seca, e ela tinha um filho de 7 anos, e todo dia ela pegava na mão do seu filho e andavam cerca de 1 quilômetro buscar água. Isso era o seu trajeto. Ela colocava aquela lata d'água na cabeça e andava 1 quilômetro, enchia essa lata de 20 litros, colocava de volta na sua cabeça e voltava para o seu vilarejo. E o seu filho acompanhava a sua mãe todo dia nesse trajeto, e ele ficava encantado em ver a destreza com que sua mãe levava aquela lata
sem colocar a mão. E aquilo encantava o filho. E ele via, nossa, como a minha mãe é grandiosa, como a minha mãe tem força, como ela pode fazer isso. No olhar de uma simples criança, aquilo encantava os olhos do filho. Mas um determinado dia, por um motivo qualquer, no horário que normalmente era comum o filho ir com a mãe buscar água, a mãe não estava ali para buscar água. E a mãe não apareceu, estava em outro compromisso, e a criança estava ali, cadê minha mãe? Vamos buscar água, cadê ela? E passou um tempo e sua mãe não veio, e o filho pensou, hoje eu vou buscar água. Eu sei o caminho, eu sei como tirar água do poço, eu já tenho 7 anos, se minha mãe pode, eu também posso trazer. E ele tomou a decisão de ele ir sozinho buscar água. E a ida foi a maior diversão. Aquela lata na cabeça, ele ia equilibrando, derrubava a lata, punha a mão, ele conhecia o caminho. Foi feliz da vida, cantando e brincando por aquele caminho. Chegou lá, a primeira dificuldade, encher a lata. Mas com muito esforço, ele conseguiu encher parcialmente aquela lata de água. Aí vem a segunda dificuldade, como pôr aquela lata na cabeça. Aí ele viu que ele não tinha forças para fazer isso. E não conseguia. Mas, com muito esforço, ele se apoiou e colocou ela parcialmente na cabeça, uma lata que ficou semi-cheia, e foi andando pelo caminho. Aí ele ia com as mãos segurando aquela lata na cabeça. E ele percebeu quanto o caminho era difícil e pedregoso. Quantas pedras tinham nesse caminho. Aquilo que na ida era uma brincadeira, que ele nem percebia, na volta era difícil. Subida, poeira, terreno escorregadio. Até que chegou uma hora que ele pisou numa pedra solta e ele caiu. Quando ele caiu, aquela água escorreu por todo o seu corpo, deixando ele molhado e sujo pela poeira. Nesse momento que ele estava caído no chão, molhado, sujo, a criança levanta os olhos e vê a sua mãe vindo em sua direção. Nesse momento ele olha para sua mãe, e antes que ele falasse qualquer coisa, sua mãe o levanta e dá um longo abraço no filho e diz para ele o seguinte: meu filho, essa tarefa é dura demais para você, essa tarefa é minha. Isso ilustra como que nós somos com relação à nossa ansiedade. Nós passamos por ansiedade, mas Jesus fala, lança sobre mim a ansiedade, ela é minha, não sua. Porque eu já passei por ansiedade, e eu venci o mundo. Lança sobre mim o seu problema, que eu carrego. Mas vejam que quando nós apanhamos, e queremos nós levarmos a nossa ansiedade, o nosso problema, e nós caímos na lama do pecado. Nós estamos na sujeira desse mundo. Quando a aflição nos joga no chão, e Satanás nos pisa, Jesus, Ele está pronto do meu lado, esperando que eu olhe para Ele e diga, Senhor, me socorra, que eu não aguento mais. Senhor, me socorra porque eu não consigo mais levar essa carga, está muito difícil dentro da minha vida. Meus queridos, se você hoje sofre por ansiedade, jogue isso aos pés de Cristo. Não tem outra saída. Não tem outra forma de você poder trabalhar esse ponto dentro de você. E você vai ver quando você fizer isso, é a fé, é a prática da fé. Se jogue nos braços de Deus. Se jogue completamente. E você vai ver como a paz vai voltar dentro do seu coração. Experimente isso. E você verá como a sua vida vai mudar.